formas de financiamento de campanha eleitoral. Saiu no UOL Última Instância, hoje 6 de nove de 2011. OAB pede fim de doações de empresas a candidatos políticos. O Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação no STF, Supremo Tribunal Federal, para proibir o financiamento de campanha política por pessoa jurídica. A ADIM 4650 pede a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.504/97, que estabelece as regras das eleições. A ADIM quer suspender a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. A ação pede também a suspensão do artigo 31 na parte em que autoriza a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos. As campanhas políticas são geralmente financiadas em uma dessas três formas: pelas pessoas físicas e ou jurídicas, pelo governo ou pelo próprio candidato. A vantagem do último método é que nós não temos custo com as campanhas. Se o candidato quer ser eleito, que pague por isso. A desvantagem é que somente candidatos ricos se elegem, e isso vai contra a ideia de democracia, na qual todos devem ter o mesmo poder de votar e ser votado. A vantagem do segundo método, financiado pelo governo, é que todos são financiados independente de seus pedigrees, e em teoria temos menos corrupção porque nenhum candidato é influenciado por um doador em específico. Mas há inúmeras desvantagens. Primeiro, esse sistema força todos os contribuintes, inclusive aqueles que não estão nem aí para as eleições, a pagarem por ela. É o equivalente ao voto obrigatório, algo como: ou você paga por essa eleição que não te interessa, ou você vai preso. E isso não é lá muito democrático. Outra desvantagem desse sistema é que, como o financiamento vem da máquina pública, ele afasta o eleito do eleitor. O eleitor perde um dos mecanismos através do qual ele pode controlar o candidato. Se por um lado isso é bom, porque evita a manipulação do candidato, por outro é péssimo porque o candidato pode fazer o que bem quiser sem o risco de sofrer qualquer consequência financeira. O dinheiro público está sempre pingando em sua conta, independente da vontade do eleitor. Uma terceira desvantagem desse sistema é que existe uma tendência natural de aqueles que controlarão as regras do financiamento, os próprios parlamentares, fazerem e ajustarem as regras de forma a constantemente aumentar os valores que recebem e diminuir a transparência. Como esse dinheiro é público e eles são os agentes que controlam as regras do jogo, é a mesma coisa que pedir para o lobo cuidar das ovelhas. Esse é justamente o mesmo problema que existe com os atuais fundos partidários, hoje na casa dos 301 milhões. O gráfico abaixo dá a ideia do descontrole. Em 1994, esse mesmo fundo que hoje repassa 301 milhões aos partidos, repassava apenas 729 mil. Um aumento de mais de 41.000% em apenas 18 anos. Se o salário mínimo tivesse aumentado no mesmo ritmo, hoje estaria em 26,7 mil mensais. A terceira alternativa é deixar que quem se interessa por política pague pelas campanhas. Esse é o sistema atual no Brasil. O problema com ele é que ele faz com que os parlamentares fiquem à mercê dos doadores. Quem doa mais tem mais influência, e isso gera um problema semelhante ao da primeira alternativa. Quem tem mais dinheiro acaba tendo mais influência, excluindo do processo democrático quem não tem poder financeiro. Pois bem, em 2002, dois professores americanos chamados Bruce Ackerman e Ian Ayres, da Universidade de Yale, analisaram o problema e propuseram uma forma alternativa de financiamento que tenta resolver o problema dos outros três sistemas.
Nele, quem financia a campanha ainda são as pessoas interessadas. Logo, ninguém é obrigado a pagar pelo que não quer e o dinheiro público não é usado descontroladamente. Mas quem recebe o dinheiro doado não são os partidos ou os candidatos. É uma organização que é responsável por seu repasse aos candidatos escolhidos pelos doadores. Funciona assim. A última fonte de financiamento de campanha é o dinheiro repassado pela agência responsável pelo financiamento. Os doadores, pessoas físicas e jurídicas, doam dinheiro para essa agência. O dinheiro é doado de forma anônima, mas o destinatário candidato é certo. Se eu quero financiar o candidato Zezinho, eu dou o dinheiro à agência dizendo que esse dinheiro deve ser repassado ao candidato Zezinho. A agência recebe esse dinheiro e o repassa ao candidato indicado pelo doador sem dizer quem o doou. Para evitar que o candidato saiba quem é o doador, porque eles combinaram o valor previamente. A organização que repassa o dinheiro não o repassa todos de uma única vez. O valor é quebrado em várias parcelas que são agrupadas com os valores recebidos de outros doadores para o mesmo candidato e repassadas ao longo de vários dias ou semanas. Um estudo recente de 3 outros pesquisadores americanos, chamado Hemming Fang, da Universidade da Pensilvânia, Arthur Zilante e Dmitry Shapiro, da Universidade da Carolina, comparou esse novo sistema com outros e chegou à conclusão de que nesse sistema o valor das doações diminui porque as pessoas apenas doam para candidatos em que realmente acreditam, já que não vão conseguir controlar os candidatos através das doações. E os candidatos desviam menos das propostas de campanha, já que não ficam nas mãos de um ou alguns doadores. Além disso, doações mais altas geram menos desvios das propostas de campanha do que nos sistemas nos quais os candidatos sabem quem doou aquela quantia alta. Como resultado, os candidatos tendem a ter propostas mais de centro do que de extrema esquerda ou direita. O estudo também percebeu que os candidatos eleitos continuam representando os eleitores, o que não acontece quando as campanhas são financiadas pelo governo. A questão aqui não é dizer que esse ou aquele sistema é melhor, mas percebermos que, se estudarmos um problema com afinco e compreendermos quais são seus pontos críticos, podemos encontrar soluções inteligentes. Os piores problemas aparecem quando fazemos justamente o contrário, quando partimos de uma solução para encontrarmos justificativos para sua adoção. Fonte UOL. Do meu ponto de vista, a solução proposta não soluciona um problema. Imaginem um exemplo. Joe Biden pratica uma política econômica mais justa, uma melhor distribuição de renda, buscando reduzir o desemprego e se preocupa com o meio ambiente. Donald Trump, por outro lado, pratica uma política favorável aos mais ricos e privilegia os lucros que deterioram o meio ambiente. Então, na hora das doações, os ricos e super ricos doam até 10% de suas rendas, que serão destinadas a Donald Trump, e para Joe Biden sobrarão as doações dos mais pobres. Ainda que não saiba quem doou, Donald Trump terá uma arrecadação bilionária e Joe Biden terá muito pouco dinheiro. E com mais dinheiro para propaganda, Donald Trump terá mais capacidade de convencer mais gente. As possibilidades de terem Trump na presidência são muito maiores. Com muito mais dinheiro, poderá seduzir uma maioria do eleitorado. Pensando nos outros sistemas, acho que doações por pessoas, mesmo excluídas as jurídicas, desvirtua a democracia, favorecendo os candidatos dos ricos. Se cada doador pode dar 10% de sua renda, os donos das grandes empresas, que têm uma renda pessoal grande também, darão muito dinheiro para aqueles candidatos que privilegiam os ricos em detrimento do resto da população, e a democracia continua submetida à plutocracia. Analisemos agora o sistema de financiamento público. Comecemos pelas desvantagens.
Primeiro, esse sistema força todos os contribuintes, inclusive aqueles que não estão nem aí para as eleições, a pagarem por ela. É o equivalente ao voto obrigatório, algo como ou você paga por essa eleição, que não te interessa, ou você vai preso. E isso não é lá muito democrático. Eu não acho que esse argumento é justificável, pois todos pagam um punhado de impostos e ninguém tem direito de determinar para qual área vai a sua contribuição, e isso não é comparável ao voto obrigatório. Outra dita desvantagem: como o financiamento vem da máquina pública, ele afasta o eleito do eleitor. O eleitor perde um dos mecanismos através do qual ele pode controlar o candidato. Esse também não acho válido, porque sem favorecimento econômico, com todos os candidatos recebendo a mesma quantia, será bem diminuída a capacidade dos candidatos terem maior poder de sedução com propaganda enganosa, e o eleitor controla o candidato não é tanto por meio de dinheiro, mas de voto. E excluindo o poder econômico, o voto de um bilionário tem o mesmo peso do voto de um paupérrimo trabalhador. Aí os candidatos vão ter a mesma capacidade de apresentar seus programas, e cada pessoa do eleitorado terá a mesma força para a escolha do candidato, independentemente de sua condição financeira. Outra: se por um lado isso é bom porque evita a manipulação do candidato, por outro é péssimo porque o candidato pode fazer o que bem quiser sem o risco de sofrer qualquer consequência financeira. O dinheiro público estará sempre pingando em sua conta, independentemente da vontade do eleitor. A mim parece outro grande engano, pois sabendo que só pode estar no poder pela vontade do povo, o político jamais pensará que pode fazer o que quiser, porque o dinheiro público não estará sempre pingando em sua conta, independente da vontade do eleitor, uma vez que, se desagradar o eleitor, não terá a chance de ser reeleito. Vantagens: eu não acho injusto os eleitores financiarem a política dessa forma, porque todos, sejam ricos ou pobres, estarão financiando o sistema que tem mais capacidade de reduzir a corrupção, e esse dinheiro público gasto será bem menor do que o prejuízo causado pelos eleitos comprometidos com doadores. Com o financiamento público, cada candidato tendo iguais recursos financeiros, o meio de ajudar um candidato será somente o voto, e o voto daquele trabalhador da construção terá a mesma força do voto daquele bilionário. Assim, aquele candidato que, sem maior ou menor poder econômico, conseguir convencer mais eleitores, esse será eleito da forma mais democrática possível. Por isso, sou a favor do sistema de financiamento totalmente público.